E bora ver tudo que eu tô comendo com 2.200 calorias. A dieta teve mudanças, algumas coisas aumentaram, teve aí alguns ajustes. Então bora ver. Então aqui pro café da manhã eu tenho 75 gramas de pão. Aqui eu tenho um pão francês que ele tá dando 42 gramas. Então eu vou completar com pão Pullman porque eu quero fazer um negócio diferente. E aqui eu vou aproveitar que o Arthur já fez o café, fazer os ovos aqui. Agora eu tenho 2 ovos com pão. Vou colocar o pão de forma na air fryer porque eu quero ele crocante. Vou colocar aqui uns 5 minutinhos a 200 graus para ele ficar tipo uma torradinha, sabe? Aí aqui nesse pão francês eu vou passar requeijão. Esse não é light, infelizmente, mas eu vou usar essa quantidade aqui, ó, só para não ficar aquele pão seco, sabe? Eu tenho 15 gramas de requeijão, só que na verdade seria o requeijão light. E como não comprei light essa semana, comprei esse daqui. Aí passa assim, ó, não precisa exagerar. E também não precisa deixar de comer, né? É só dosar a quantidade. Eu tenho 15 gramas, então eu vou pegando ali pouquinho. E essa vai ser a versão salgada, que ainda vai ter o pão doce que a gente vai fazer. Eu tô fazendo essa versão desse pão doce, eu tô assim, viciada nisso aqui. Eu tenho uma porção de fruta agora, é uva ou é banana, então tô usando a banana pra fazer isso. Eu tô colocando ela na frigideira junto com canela e ela tem ficado muito boa dessa forma. Aqui, ó, eu coloco ela sem nada mesmo na frigideira e só vou pingar um pouquinho de água. Vou colocar canela, isso é a gosto e eu coloco, e como eu gosto muito, eu coloco muito. Aí aqui, ó, ela fica desse jeito. Aqui eu vou colocar em cima do pão. Aqui, o esquema desse pão é o quê? Eu tenho mel agora de manhã. Então, eu tô usando as 10 gramas de mel pra fazer o meu pão doce. Eu poderia comer com fruta, cortar a banana, jogar o mel em cima. Só que eu tô meio que tirando essa aveia agora de manhã pra fazer esse pão. Aí a aveia eu jogo pro outro lanche. Aqui, ó, só tá o pão e a banana. Aí eu venho e tiro 10 gramas. 10 gramas geralmente dá uma colherzinha dessa daqui. Aí eu jogo aqui por cima, ó. Gente, juro, eu amo, tô amando fazer isso. Aqui pra fechar com chave de ouro, o cafezão que o Arthur fez. Então pro café da manhã é isso, um pão francês com ovo e aqui o pão doce que tá com banana e mel. Foram pequenos ajustes que foram feitos agora na dieta e subiu um pouco de algumas coisas específicas, então assim, só de ter aumentado algumas coisinhas já deu um aumento aí de mais ou menos umas 280 calorias. Às vezes a gente acha que tipo, só mais um pouquinho disso, só mais um pouquinho daquilo, não vai fazer diferença, mas faz sim. Por mais que ele tenha feito assim pequenos ajustes, deu uma grande diferença já. E vamos pra melhor parte, né? Gente, eu não tenho nem o que dizer disso aqui. Juro. Se você gosta de banana, canela e mel e você tem isso na sua alimentação, juro, faz. Fica muito bom. Fica muito bom, mas tem gente que não vai gostar. Então, assim, eu acho que é muito particular gosto, sabe? Assim, pra mim isso aqui tá sendo, assim, muito, 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 muito bom. Mas pra outra pessoa pode ser assim, tipo, não. Então, assim, né? Se você gosta, faz pra testar. Ó. E, gente, eu juro, esse café da manhã tá me fazendo feliz esses últimos dias, viu? Dias femininos, mulher quer um doce, sabe? Quer ficar comendo umas coisinhas, assim, mais palatável, mais gostosa. E foi a opção que eu achei de, assim, de me fazer feliz, entendeu? Eu comecei a fazer esse pão aí porque nesses últimos dias eu tava atacada por um doce, entendeu? Então, assim, fiz ele e falei, gente, juro, nossa, tô assim, muito feliz, sendo muito feliz com esse pãozinho. A diferença aí do café da manhã de agora e o de antes foi que ele deu uma aumentada ali no mel e na aveia que tinha agora de manhã. Como eu falei pra vocês, a aveia eu vou jogar pro lanche da tarde, mas foi basicamente isso. Então, assim, são pequenos detalhes, sabe? Mas que no final das contas faz muita diferença. E vamos almoçar. Aqui eu tenho 200 gramas de arroz. Parece que eu não paro de pegar nunca o arroz. E aqui eu tenho 60 ou 70 gramas de frango.
E o que eu fiz? Eu coloquei requeijão e fiz como se fosse um estrogonofe, sabe? Coloquei requeijão e ketchup pra dar um negocinho, sabe? Pra fazer uma versão mais fit. Obviamente, né, que você vai colocar ali, coloca requeijão com um pouco de água, vai misturando, o molho vai ficar um pouquinho mais ralinho, mas dá pra fazer. Dá pra fazer com creme de ricota também, que fica muito gostoso. Então, assim, dá pra adaptar, sabe? Dá pra adaptar e fazer dessa forma, que fica muito bom. Gosto bastante de fazer assim, ainda mais quando tem essa quantidade maior de arroz, sabe? Eu tava com muita vontade de comer um estrogonofe, sabe? Então eu falei assim, vou tentar adaptar aqui com o que eu tenho. Então eu fiz dessa forma. A gente não deixa de comer as coisas, mas a gente consegue adaptar, deixar um pouco mais a versão fit, né? Um pouco mais equilibrado, mais light. E é isso. Então aqui eu tenho 200 de arroz e o frango. Eu acho que estrogonofe é uma das minhas comidas favoritas. Então assim, é algo simples, mas que a gente sabe que tem uma gordura ali que adiciona, né? Então eu sempre tento adaptar, porque é algo que eu gosto muito. Eu sempre tento adaptar algumas receitas que eu vejo para uma versão mais light, mais tranquila. E usar também o que eu tenho na minha dieta. Então, assim, dá super pra usar, dá pra fazer receitinha, sem ser aquelas receitinhas horrorosas, sabe? Dá pra fazer um negócio gostoso e ainda assim aproveitar. E pro almoço não mudou, continua a mesma coisa. 200 de arroz, 70 de frango, nada muda no almoço. O que mudou mesmo foram as outras refeições. O almoço se manteve o mesmo. E aqui pro primeiro lanche da tarde a gente tem 130 gramas de manga. E eu tenho gostado bastante de fazer tipo um sorvetinho, sabe? Eu tô gostando bastante de fazer isso. Então eu tô congelando a manga e colocando no processador junto com o iogurte. Aqui é só isso, o iogurte e a manga, e coloquei algumas gotas de adoçante também. E olha o tanto que rende isso aqui. Rende um potinho desse aqui, ó, cheio. E olha o tanto que rende. E agora pro café da tarde eu tenho um pão. Eu tô comendo esse lanchinho que eu fiz. Eu gravei pra vocês no vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver. Tá com patê de frango, ó. Então assim, já facilita a minha vida. Eu não preciso perder tempo fazendo o lanche. E ficou muito bom, ó. Eu fiz um patezinho de frango, coloquei milho, coloquei azeitona. Nossa, tá muito bom. O iogurte com manga, como ele perdeu um pouco da consistência, eu coloquei ele no freezer enquanto eu como o pão, porque aí ele já vai voltando na consistência dele. Enquanto isso, eu vou comendo o pão. E aqui ele já gelou um pouco e eu coloquei biscoito de arroz pra completar. Dessa vez eu comprei desse menorzinho aqui porque eu achei ele muito mais crocante do que aquele outro. E eu tô gostando muito mais desse menorzinho também. Aquele outro lá eu não consegui gostar. Aí eu peguei esse menorzinho aqui porque eu tô achando ele mais crocante e mais gostoso, sabe? E é bom que já dá um crocantinho pra comer assim, ó. Fica muito bom. É igual um sorvetinho. Eu tinha chia também pra colocar aqui, mas eu não fui comprar. Minha chia acabou essa semana e eu não fui comprar. Então acabou que eu não coloquei, mas se tivesse eu ia dar uma polvilhada nela aqui por cima. E eu tô amando fazer isso aqui porque nesse calor, gente, ter um negocinho gelado ali já ajuda pra caramba, sabe? E eu tô gostando bastante por conta de que dá sempre pra trocar as frutas. Se eu quiser fazer de uva, dá pra fazer de manga, de banana. Então assim, fica super versátil, sabe? Tô amando. Me alonguei, tomei um banho e já vim aqui fazer a próxima refeição, que são 40 gramas de aveia. E eu vou colocar aquela aveia de manhã que eu não usei. Então, ao todo vai ficar 50 gramas de aveia. É bastante aveia, tá? Aí agora eu tenho 80 gramas de banana. E eu poderia fazer um mingau com essa aveia, mas eu tô gostando de comer ela de um jeito diferente. Eu só corto ela aqui e amasso junto com a aveia. Aí aqui, ó, tem a aveia e a banana e eu só vou dando uma amassadinha bem grosseiro mesmo, sabe? Pra ela virar tipo uma papinha. Fica gostoso. E ainda mais no calor agora, não quer comer um negócio quente, que é o mingau de aveia, eu tô gostando de fazer assim.
Aí aqui ainda vai 10 gramas de mucilon. O meu eu coloquei nesse potinho porque eu acho que eu furei o saquinho que ele vem, né? E aí eu falei, vou colocar num potinho porque fica melhor. Porque tava toda hora caindo em mim. 10 gramas. Gente, 10 gramas parece pouco, mas isso aqui é tão levinho e você vai colocando, parece que o negócio não tem fim. E mais 10 gramas de mel. Aí eu tô jogando em cima disso tudo, tá ficando uma delícia. Se não sair da colher, você come. Aí ele fica assim, ó, fica bonito? Não, mas fica muito, muito, muito gostoso, porque vai misturando tudo conforme você vai comendo, vai ficando muito bom. Então agora para o jantar é 250 gramas de arroz e aqui tem 70 de carne e eu coloquei cebola também. Essa carne aqui é patinho e aí o que mudou é que ele aumentou um pouco agora o arroz no jantar. Então antes estava 200 gramas e agora tá 250. Foram coisas bem pontuais e uma delas foi agora no jantar. Eu sempre comento com vocês que eu sou muito fã de frango, mas eu confesso que eu tava com um pouquinho lá no fundo. Lá no fundo eu tava com saudade de um bife assim, ainda mais com cebola. E olha isso aqui, o Arthur fez suco de maracujá. Esse daqui tá sem açúcar, só coloquei gelo e umas gotinhas de adoçante, porque senão não ia dar, tava muito azedo. Muito bom. Essa foi a última refeição do dia, mostrei aí pra vocês o dia inteiro, então tá dando mais ou menos aí 2.000, 2.200 calorias. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa dieta e se você aguentaria fazer ela. Um beijo e até a próxima!